O Supremo Tribunal Federal inicia o julgamento do Estatuto Constitucional da Demarcação de Terras Indígenas. É um julgamento absolutamente fundamental, não só para os povos indígenas, mas para a sociedade brasileira de uma maneira geral. A sociedade brasileira na sua diversidade étnica, cultural, linguística, religiosa, estética, moral, enfim, nos seus múltiplos aspectos. Mas para a gente dimensionar o que é o Estatuto Constitucional atual, é preciso retornar ao passado, retornar à gênese do projeto colonial. É um projeto marcado por violência, por desterritorialização, por aprisionamento, captura de modos de vida e morte. E essa violência exacerbada só foi possível porque os indígenas, os povos originários, foram considerados seres inferiores, pertencentes de alguma maneira a uma etapa já superada do conhecimento humano. Eram seres desprovidos de cultura na concepção colonial e, por isso, incapazes de ter instituições, de ter religião, de ter história, enfim. Está na gênese do projeto colonial essa noção de incapacidade e, portanto, a ideia de que eram povos e pessoas que dependiam de alguém que falasse por eles, que os representasse na vida coletiva. E esse alguém era um procurador. Desde cedo foi instituída a figura do procurador dos índios. E a política de aldeamento foi uma política para exatamente adestrar esses corpos, normalizar esses corpos, preparar esses corpos à vida civil. E a política de aldeamento, ela revelava o quanto a aldeia era algo exterior à sociedade nacional. Os índios eram ali preparados e, uma vez prontos, tendo completamente assimilado todos os códigos da sociedade nacional, eles então estariam aptos a sair daquele estado da natureza para a vida civil. E os territórios eram, portanto, concebidos como espaços quase precários, provisórios, porque eles tendiam a acabar quando o selvagem se tornasse um civilizado. Elas já não seriam mais necessárias porque o projeto colonial se teria cumprido. Todo esse ideário, ele atravessa séculos de direito constitucional, de estatutos constitucionais. E só em 1988 é que essa visão se altera radicalmente. E se altera por quê? Porque a Constituição de 1988 vai valorizar a diversidade, vai valorizar a alteridade e vai reconhecer aos povos indígenas autonomia sobre o seu destino, a possibilidade de gerar e gerir as suas próprias instituições, tomar conta da vida coletiva. E vai entender também a centralidade das terras para esse propósito. Afinal, identidade, cultura e território, no que diz respeito à questão indígena, são absolutamente indissociáveis. E a Constituição vai ter algumas outras inteligências muito interessantes de serem destacadas. A primeira, ela vai trabalhar com o conceito de terras tradicionalmente ocupadas. Já essa expressão tradicionalmente é uma novidade, porque até então se falava, os textos constitucionais anteriores falavam em terras imemorialmente ocupadas, ou seja, que tinham sido ocupadas no passado, num passado do qual pouco se recorda e que permanecia intocável como tal. A Constituição reconhece que não, tradicionalmente é algo que faz parte do cotidiano e da atualidade da vida do grupo. Reconhece, no fundo, que o projeto colonial levou a deslocamentos forçados e a reconfigurações territoriais, onde foi possível organizar o modo coletivo de vida mais uma vez. Então, o tradicionalmente é algo que certamente tem alguma ligação com o tempo, mas não num tempo tão remoto, é algo cuja maior importância é o próprio presente. A outra coisa que é importante trazer do texto constitucional é o parágrafo 1º do artigo 231, que vai definir essas terras tradicionalmente ocupadas. Vai dizer que não é apenas o local de moradia, mas também o local
das atividades produtivas, o local dos recursos ecológicos necessários ao bem-estar do grupo e também o espaço físico necessário à reprodução física e cultural do grupo. Terras tradicionalmente ocupadas, portanto, vão ser a soma desses 4 componentes da territorialidade. Mas há um outro dado importante nesse dispositivo que diz que esse território, conformado por esses 4 elementos, ele vai ser afirmado a partir dos usos, costumes e tradições do grupo. Ou seja, a demarcação de terras indígenas é um processo endógeno, a partir de como o grupo organiza a sua territorialidade. Por isso que há um saber que é chamado para revelar essa organização espacial do grupo, que é o saber antropológico. Todos esses aportes, eles foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no caso Raposa Serra do Sol, ou seja, essa conformação de território ampliada, levando em conta esses 4 aspectos, a organização interna do grupo, revelando a sua espacialidade. E um outro elemento muito importante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso Raposa Serra do Sol, reconheceu que não é necessário que o grupo esteja fisicamente em todo esse território. Basta a presença num desses espaços para atrair os demais espaços que conformam a territorialidade. Bom, a essa altura nós podemos encerrar lembrando apenas que a demarcação é um imperativo mais do que jurídico, é um imperativo moral de uma sociedade que faz, de certa forma, o seu luto com o passado colonial, reconhece a sua perversidade e devolve aos povos indígenas seus territórios, o gozo pleno de todos os seus direitos culturais. Nós aguardamos, com muita confiança, que o Supremo Tribunal Federal vá afirmar essa compreensão tão importante da Constituição de 1988 para os povos indígenas e para a sociedade brasileira de uma maneira geral.